Tema de hoje: como deve ser o coração de um seguidor de Jesus? Como deve ser o coração de um seguidor de Jesus? Nós vamos estudar um pouco mais uma das parábolas de Jesus, e eu começo hoje com a parábola do servo obediente, em Lucas 17, do versículo 7 ao versículo 10. Cada texto que eu for utilizar estarão nas nossas telas, você pode anotá-los, pode acompanhar na sua Bíblia também. Aqui eu já coloco a versão da Bíblia que eu estou usando, já que eu vou utilizar versões diferentes. Vou utilizar aqui hoje, nesse texto, a Nova Versão Internacional, em outros textos vou utilizar a Bíblia A Mensagem, em outros vou utilizar a versão de Almeida, Revista Atualizada. Por isso que eu utilizo as telas para facilitar o nosso acompanhamento e leitura. Lucas 17, de 7 a 10, acompanhe comigo a leitura, por favor, diz assim: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Para entender essa parábola, é importante nós lembrarmos o seu ambiente. O ambiente dessa parábola é a cultura do Oriente Médio, onde esse relacionamento servo e senhor é algo muito comum naquele lugar, que tem as suas próprias regras. No Ocidente, depois então da Revolução Industrial e hoje com a força que existe dos sindicatos, e soma-se a isso também todas as leis trabalhistas que nos defendem, o trabalhador atual trabalha em torno de 40 horas semanais e ainda assim ele tem muitos direitos pelas leis trabalhistas que lhe dão esses direitos. Por uma mente assim como a nossa, acostumado a esse ambiente de trabalho, salário, leis e direitos, o mundo dessa parábola parece muito estranho e até injusto para nós. Depois de um longo dia no campo, um trabalhador como esse, a gente pensa assim, merecia algum conforto, alguma recompensa. O cara chegou do campo, o patrão dele ainda fala para ele: vai lá e prepara comida para mim e não vou te agradecer por isso. Parece um pouco rude. Mas Jesus estava falando uma linguagem da sua época. E por isso, ele edifica todo o ensinamento dele dentro de padrões que são bem conhecidos e bem aceitos no ambiente onde ele está falando ali, e até hoje é assim no Oriente Médio, em boa parte do Oriente Médio. Um relacionamento entre o servo e o seu senhor subentende aceitação da autoridade, obediência a essa autoridade. Quem não está acostumado com essa cultura e essa ordem social, precisa sim abrir um pouquinho para entender que para um servo daquela época, havia um senso de valorização por ele ser servo de um grande homem. Essas qualidades eram atribuídas a esse servo, a esse escravo. Ele se sentia valorizado, ele tinha significado, para ele era seguro para ele servir um homem digno, um homem correto, um homem nobre. E isso havia um certo relacionamento entre também o senhor e seus escravos. E isso é muito ausente na nossa vida hoje em dia, de trabalhador aqui desse mundo industrial moderno. Mesmo com as nossas 40 semanas semanais, muitas vezes não temos isso. Nós temos direitos, nós temos salário, mas não existe relacionamento, não existe valorização. Muitos de vocês não sentem honra por trabalhar onde vocês trabalham, porque isso não faz parte também da nossa cultura. Um servo dedicado a um autêntico nobre do Oriente Médio é um homem muito honrado, inclusive na própria sociedade dele. As pessoas, os amigos dele o valorizam pelo relacionamento dele com o Senhor dele. Voltando ao nosso texto,
Nenhum daqueles ouvintes, por serem pessoas acostumadas a esses costumes do Oriente Médio, poderia imaginar que qualquer servo quisesse honras especiais depois de ter cumprido todas as suas obrigações lá no campo de trabalho. O senhor dele não lhe deve nada, absolutamente nada, por ele ter arado o campo e guardado as ovelhas. E também há um entendimento errado nosso aqui, pensando que o cara foi lá para as 6 da manhã para o campo, está voltando às 6 da tarde e ainda tem que preparar uma janta que vai ficar pronta lá para as 8 da noite. Na verdade, apesar do texto falar assim, prepare o meu jantar, não é às 20 horas, são às 15 horas. O período de trabalho ali é muito mais reduzido do que o que nós estamos acostumados. Então nós não estamos tratando aqui nessa parábola de horas estafantes de trabalho impostas por um senhor insensível, mas estamos tratando de uma expectativa normal das tarefas de um dia relativamente curto, como eram os dias de trabalho daquele povo. Estou dando esses detalhes para que a gente entre para dentro da história e comece a perceber a história com suas nuances culturais, para que a gente entenda melhor o ensino de Jesus que está ali dentro dela. Então, entenda-se o texto. Não é que este homem não está permitindo que o servo que está super cansado tire um cochilinho e descanse, é que não se tem necessidade alguma de dar qualquer recompensa para um servo que talvez lá pelas 9 da manhã tenha ido para o campo, ter feito lá o básico que ele faria todo dia, e chegou perto da 1 da tarde já, depois de 4 horas de trabalho, voltou, também está com fome, e o Senhor chega para ele e fala, prepara o almoço para mim, ou a janta para mim no caso, porque lá geralmente se tem só uma refeição dessa no dia, que é no meio da tarde, prepare aí a comida para mim, que eu vou comer, e depois você come e está livre do seu dia. Então, era algo normal do seu dia. Um homem assim não precisaria receber recompensas, nem era esperado que o patrão dele desse qualquer recompensa para ele. Seria o mesmo que dizer, o seu chefe deveria lhe dar um aumento, só porque você não se atrasou, vamos trazer para os nossos dias, seu chefe deveria dar um aumento para você, só porque você não atrasou na sua entrada do trabalho e você fez a sua horinha de almoço certinha. Seu chefe teria que dar aumento para você por causa disso? Seu chefe teria que chegar assim para você e falar assim, muito bem, olha, você entra às 9 e às 9 você entrou. Você tem 1 hora de almoço e você fez certinho a sua hora de almoço, olha, parabéns, merece isso. Não, você fez só o que lhe era devido e ponto, não é? Só isso. Assim também esse servo fez o que deveria ter sido feito e ponto. É isso. Por isso o seu senhor não o elogia por nada. Aí entra o versículo 10, que nós vamos estudar um pouquinho mais aqui. Lucas 17:10, acompanha o texto aqui comigo, diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu confesso para vocês que eu sempre achei assim um pouco depreciativa essa expressão servo inútil. É uma coisa minha. Eu vejo que no meio da igreja a gente fala muito isso. Não, nós somos servos inúteis, né? Tem até aquele hino, a gente somos inúteis, né? Inútil, né? Eu ensino. Mas eu confesso que me incomoda essa palavra. Eu sempre achava que essa tradução talvez não fosse a melhor tradução, a mais adequada para esse texto, por algumas razões. Até porque esse servo da parábola, ele cumpre o seu dever, ele trabalha arduamente, e não deveria ser considerado um inútil, porque as coisas que ele fez eram coisas que o seu senhor precisava, então ele foi útil, ele não foi inútil, ele foi útil. Então por que se chamar de inútil naquele momento? Seria uma depreciação desnecessária.
A melhor tradução, na verdade, desse texto, eu cheguei nessa conclusão depois de comparar principalmente algumas traduções do século VIII, do século XII, que são traduções árabes, porque a língua árabe é muito próxima das línguas originais que foram ditas as parábolas, que é o aramaico. Então, Lucas 17, versículo 10, deveria ser dito assim, a segunda parte do texto. Então vocês devem dizer: somos servos a quem nada se deve. Eu acho que está faltando, próxima tela, por favor. Mas somos servos a quem nada se deve. Isso, obrigado. Devem dizer: somos servos a quem nada se deve, apenas cumprimos o nosso dever. É essa a conotação dessa palavra que a gente aqui traduz, na maioria das traduções hoje, como inútil. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte: depois de você ter feito tudo, não acho que o seu senhor deva alguma coisa para você, então você diga assim: o senhor não me deve nada, eu fiz o que tinha que fazer e ponto final. É isso. Seria o mesmo que você, por exemplo, nos dias de hoje, quebrou um aparelho seu, e você vai levar para consertar, só que está na garantia. Você levou, está na garantia, você foi depois buscar o aparelho, funcionando perfeitamente, e você chega ali para o atendente e fala: te devo alguma coisa? Tenho que pagar alguma coisa? O que ele vai te responder? Não, você não me deve nada, você não tem que pagar nada para mim. Está tudo dentro do acordo. Da mesma maneira que ele serve, depois de ter feito tudo o que ele fez, ele diria assim: não, o senhor não deve nem me agradecer, eu fiz o básico, eu fiz o normal, eu fiz o meu horário de trabalho, eu fiz o que eu deveria ter feito, que o senhor considere isso como estou aqui para servir. O que essa parábola está nos ensinando é que, assim como um servo cumpre o seu dever, e não deve ficar pedindo recompensa por ter feito o que era sua obrigação fazer, assim também nós precisamos acordar para a realidade de que Deus é o nosso Senhor e que nós também devemos obrigações a Ele, e Deus não nos deve nada por isso. Lição da parábola: o Senhor é sempre Senhor, o servo é sempre servo. Sim, eu sei que a Bíblia diz em outros textos, como lá em Lucas 22, por exemplo, Jesus quebra isso dizendo que ele servia ali os discípulos e que ele, mesmo sendo mestre, ele servia. Em João mostra Jesus, por exemplo, lavando os pés dos discípulos. Em João também, 15:15, fala que Jesus diz assim: eu não vou chamar mais vocês de servos, mas vou chamar vocês de amigos. Nós sabemos de tudo isso. Mas essa parábola, ela está aqui para trazer um equilíbrio nesse ensino, para nos lembrar o seguinte: Jesus é bom, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus nos serve, Jesus é simples, Jesus não gosta dessa cadeia de autoridade e se senta à mesa junto conosco, mas o Senhor é sempre Senhor e o servo é sempre servo. Fim da parábola. Mas eu trouxe essa parábola à tona porque ela traz lições para nós, principalmente para a igreja dos nossos dias. Eu confesso aos irmãos que eu noto uma certa arrogância na atitude de alguns cristãos dos nossos dias, e essa arrogância, ela é estranha aos ensinamentos de Jesus. Quem diz que é um seguidor de Jesus, não pode agir dessa maneira, porque nós não vemos isso em Jesus. Com o exagero da pregação vitoriosa, que veio lá desde a década de 80, conhecida também como Evangelho da Prosperidade,
A igreja brasileira, como também a igreja norte-americana e alguns outros países também, principalmente países que são capitalistas, países que são com já uma forte cultura ocidental, se inseriu algumas práticas na igreja que deformaram a igreja. Se você comparar a igreja de hoje, em alguns aspectos, com a igreja que nós vemos nas Escrituras Sagradas, elas são diferentes, elas não batem. A igreja de hoje perdeu, por exemplo, a simplicidade e a pureza que havia em Jesus. Por isso, para poder analisar melhor a igreja, a gente vai trazer para o individual, para mim e para você. Porque a igreja é formada por mim e por você. E todos os outros irmãos em Cristo. Então, cada um precisa analisar o seu próprio coração e rever alguns princípios que são claros e nítidos em Jesus, mas que nos nossos dias têm se perdido um pouco na igreja. Por isso eu quero analisar então como deve ser o coração de um seguidor de Jesus. Primeiro, o seguidor de Jesus, ele deve aprender a ter um coração reverente e respeitoso. A nossa geração perdeu um pouquinho essa questão de reverência. E as igrejas modernas confundiram a liberdade, informalidade, com irreverência, porque não é a mesma coisa. Eu defendo, por exemplo, liberdade, eu defendo informalidade. Pode notar, eu estou num país tropical, um calor aqui na frente. Você acha que eu sou doido de ficar de terno e gravata aqui? Não precisa, sou um brasileiro. Nenhum problema você vir na nossa reunião de bermuda, de boné, isso faz parte dessa liberdade da nossa cultura. E eu estou falando por São Paulo aqui, talvez outras partes do país isso possa soar de outra maneira, mas aqui é assim, é o nosso jeito, é a vontade. Aqui nós somos da informalidade, nós gostamos da proximidade, nós abolimos títulos e tudo mais, então todo mundo é gente do povo, não importa se você tem um PhD em alguma coisa, se você tem cargo que for, se você é pastor, o que seja, não interessa para nós, todo mundo aqui é gente, todo mundo se cumprimenta. É assim que nós lidamos aqui e eu acho isso correto. Mas irreverência não é isso. Irreverência é quando você já falta com respeito. Alguns desses ensinos recentes tiraram esse coração reverente e respeitoso, fazendo o povo abandonar o que a Bíblia chama de temor do Senhor. E aqui eu me refiro à reverência a Deus, aquela devida ao Senhor. Algumas pessoas perderam a noção diante de Deus de quem que é o Senhor e quem que é o servo. Por isso que é bom nós revermos essa parábola e lembrarmos de que nós somos servos e que o Senhor não nos deve nada. Por exemplo, eu vejo gente hoje em dia, e isso eu confesso, me causa assim uma coisa dentro de mim quando eu escuto essas coisas. Eu vejo gente hoje em dia exigindo coisas de Deus na oração, reivindicando direitos diante de Deus na oração. E aí eu pergunto, quem é o Senhor e quem que é o servo? Como é que é isso? Eu já vi gente ordenando a Deus na oração. Como se não bastasse, às vezes não se dirige a Deus, mas parece que o Deus é Ele. E olha, eu estou falando com você. Veja se você já não pegou esses costumes que são alheios às Escrituras, e se você é daqui da Carisma, alheios ao que a gente crê também aqui. É um tal de eu libero, eu ordeno, eu envio anjo. O cara é poderoso, hein, meu? Frases como, e eu agora libero o poder do Espírito Santo. Pelos poderes de Grayskull, é o que faltava. Quem é o Senhor? Quem é o servo? Eu acho isso irreverência.
falta de se enxergar, de saber o seu lugar. Quem é você, homem? Te põe no teu lugar. Como se não bastasse, eu já vi gente também chateada com Deus, porque Deus não fez algo que Ele pediu. Esse daqui está mais para ser criança mimada do que falta de reverência, né? Ah, eu estou bravo. Por quê? Porque Deus não me ouviu. Como é que você sabe? Deus tem o seu tempo. A Bíblia diz, há um tempo para cada coisa. E tem mais. Sendo Deus, Ele pode responder não. Mas eu pedi em nome de Jesus. Ele pode dizer não. Ele disse não para Jesus. Não vai dizer para você? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Filho, não vai rolar. Não vai. Pergunto de novo. Quem é o Senhor? Quem é o servo? Há um texto nas Escrituras Sagradas, e eu quero ler aqui na tradução da Mensagem, de Eugene Peterson, Eclesiastes 5, versículo 1 e versículo 2, acompanha comigo aqui o texto, diz assim: tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Claro, aqui está num contexto do Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo, tudo mais, nós entendemos hoje que a casa de Deus é a igreja, mas vamos continuar. Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para quê? Isso. Você percebeu que o conceito hoje é vai para buscar uma bênção? Percebeu? Que está mudado. Com o ensino de hoje, fizeram do pessoal usuários da igreja. A igreja é só um utilitário. Mas aqui voltando, tome cuidado quando entrar na casa de Deus, vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos, que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Eu nunca vi pregação em cima desse texto. Você não compra Deus com a sua oferta. Você não negocia nada a Deus com a sua oferta. Para Deus realizar algo na tua vida, meu amigo, minha amiga, traz aqui no altar um sacrifício. Isso é outra religião, não é a de Jesus. Nós não recebemos nada por merecer e nada por ser comprado. Nada do seu sacrifício vale. O único sacrifício aceito por Deus foi o de Jesus na cruz, e Ele foi suficiente para Deus. Portanto, Deus agora faz as coisas por nós, não por mérito nosso, mas porque Ele é bom. Isso é graça. Continuando, versículo 2 diz assim: não fale demais, nem fale sem pensar, nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. O outro texto, na verdade o texto original é assim: Deus está no céu e você na terra. É isso que diz o texto. Deus está no comando e não você. Quanto menos você falar, melhor. Em outras palavras, fica quietinho. Você não é Deus e nem tem vocação para isso. Eu sei que essa não é uma mensagem da gente falar glória a Deus, aleluia. Não é, não é. É mensagem daquilo que minha avó costumava dizer, o seguinte, né? Que quando um fala, o outro abaixa a orelha. Então, é aquela de ouvir e dizer sim, Senhor. Ou como Samuel mesmo disse, fala Deus, que o teu servo ouve. Ah, mas eu não entendo essas coisas. Talvez você não entenda mesmo.
Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Tem coisa que a gente não vai entender, mas Deus é Deus. Há determinadas coisas que não nos compete saber. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Querido, se você não consegue aceitar isso que eu estou lhe falando, eu te convido a você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, se arrepender do seu pecado, não é dos seus pecados no plural, é do seu pecado, o pecado de eu mando na minha vida, eu faço o que me dá na cabeça, e submeter a sua vida àquele sim, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diante do qual está escrito que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, inclusive a minha e a sua e até de quem não queira, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Quando nós cantamos cânticos como aquele que diz: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Vocês conhecem? Continue comigo. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Para sua informação, é provável que esse seja o cântico mais antigo da igreja. Quando Paulo apóstolo registra esse texto no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, todos os intérpretes das Escrituras estão de acordo que esse era um cântico cantado pela igreja primitiva. Que nós aqui, claro, com uma outra melodia, mas cantamos a mesma poesia, a mesma verdade. Era uma verdade catequética, que as pessoas repetiam diversas vezes, para que isso ficasse gravado no coração e na mente, na alma do povo. Amém, queridos? Segunda verdade: o seguidor de Jesus deve aprender a ter um coração verdadeiro e sincero. Nessas novas mensagens que têm sido pregadas nesses últimos anos, talvez mais da década de 80 para cá, aqui no Brasil, nos Estados Unidos ainda na década de 70, isso tanto no movimento neopentecostal, como também hoje no Brasil, no movimento católico carismático, algumas dessas pregações, onde colocam a gente como se fossem semideuses, elas são estranhas ao Evangelho de Jesus. E o pior é quando uma mensagem capitalista, ela não pertence ao Evangelho, ela pertence à nossa mentalidade cultural capitalista, entra para dentro da igreja e começa a falar que agora todo mundo que é abençoado, então ele tem que enriquecer. E o pior ainda é que, querendo melhorar a estima do povo, como diz o profeta Jeremias, os profetas enganam o meu povo. Querendo melhorar a autoimagem do povo, começa a fazer as pessoas pensarem que elas são mais ricas do que elas realmente são de fato. E começa a incitar as pessoas a se comportarem como sendo mais ricas. E isso é falso. Não é verdadeiro. Não é sincero, entenda-se sincero na origem da palavra. A palavra sinceridade, ela vem de uma origem que significa sem cera, que cera diz que era feita as máscaras teatrais. Ou seja, sem máscara, sem falsidade, sem mostrar o que você não é.
Então as mensagens vêm assim: você é filho do rei, vista-se como um filho do rei, tenha um carro digno de um filho do rei. E o que esse pessoal não ensina é que depois você vai ter que pagar uma conta do tamanho da de um filho do rei, mas o seu salário, só que não. Irmãos, por favor, nada contra crescer na vida, por favor. Nada contra de você trocar de carro ou de casa, bem o contrário, eu acho que você deve se organizar, deve procurar alcançar sonhos, ter projetos na sua vida, mas por favor, o que eu estou ensinando é um ensino que meu pai ensinou e que você talvez aprendeu com seus pais. Meu pai dizia assim: põe o chapéu onde seu braço alcança. Não faça dívidas que você não possa pagar. Não viva um padrão de vida enganoso, que todo mundo pensa que você é rico e abastado, quando você não é nada daquilo. Anos atrás, lembro-me de um casal, Magda vai identificar rapidinho, onde nós achávamos assim que aquele casal era chique, rico, esnobava, assim, gente até evitava assim, sair junto, porque não é do nosso nível, né? Um dia fomos, por alguma razão ali de necessidade, na verdade, precisamos passar na casa deles. E eu falei: ué, não bate com a ostentação que eles passam. Quando eu me visto melhor, para mostrar para os outros o que eu não sou, e dentro de casa, que é o meu lar, que é a minha habitação, que é a minha família, eu acabo vivendo uma coisa inferior, eu acho que isso mostra um desequilíbrio na minha vida. Na verdade, eu gostaria de ver o contrário. Eu gostaria de ver pessoas que são simples, que não estou dizendo que você não possa vestir roupas boas, não é isso. Estou dizendo que você deveria sempre mostrar menos do que você realmente tem, menos do que você realmente é. E investir o melhor dentro da tua casa, dentro dos seus relacionamentos mais próximos e pessoais, do que gastar todo o seu salário só para se mostrar para os outros. Porque isso não bate com o cristianismo, não bate com ter um coração verdadeiro e sincero. Então, por favor, queridos, não faça dívidas pela fé. Não existe isso. Não existe isso. Porque o que tem de gente endividada dentro de igreja que prega essas coisas é um negócio incrível. Não é à toa que a fila de oração é enorme. Porque depois só com milagre mesmo, meu amigo. Só com milagre. Mas como dizia minha avó, comem batatas e arrotam caviar. Gente em busca de tal prosperidade pode vir a se tornar uma pessoa estranha. E eu estou falando isso é para você, não estou falando para eles. Estou falando para você. Porque às vezes a pessoa com tanto desejo de crescer e querer mostrar o que não é como aquele que usa o poder do anel na trilogia do Senhor dos Anéis, sabe? A pessoa vai mudando, ela muda o comportamento, ela começa ficando má, ela vira gananciosa, as pessoas ao redor percebem, ela não. O perigo se dá quando a pessoa acorda desse encantamento de palavras, desse evangelho que não é evangelho. Ela achava que ela era, mas ela não é. Isso é um choque muito grande. Muita gente aceitou viver assim, num padrão que ela não teria condição de sustentar, porque tinha uma autoestima baixa, e se sentiu valorizada com esse tipo de mensagem, mas é uma valorização falsa, ela não é verdadeira, ela não é consistente. Ninguém deve se sentir valorizado por títulos, posição ou dinheiro, porque isso é falso. Nesse pacote do Evangelho da Prosperidade, dão-se muitos títulos para as pessoas se sentirem mais valorizadas, e principalmente dentro da igreja, para segurá-las dentro da igreja. Gente que nunca estudou a Bíblia, ganha título de líder e de pastor assim, de graça. Mal conhece a Bíblia. Não tem caráter testado e aprovado pela convivência com os irmãos.
Aí o indivíduo vira líder, vira pastor, passa a ser honrado, respeitado e gosta disso. Mas ele sabe que ele nu, sem aqueles títulos, não é nada daquilo. Então ele passa a se defender ficando distante das pessoas. Pensa assim, se as pessoas souberem quem realmente eu sou, talvez não venham gostar de mim. Então a pessoa se esconde, se mascara. Como diz o bom provérbio, o orgulho nos torna superficiais. O indivíduo vendeu uma imagem de que era sem ser. E agora pensa que se derrubar um muro, as pessoas podem vir descobrir como realmente ele é. Então ele acha que por isso não vão gostar mais dele. E esse medo da rejeição faz ele manter o orgulho. Como eu disse, o perigo se dá quando a pessoa acorda. Quando perde o encantamento. Porque o orgulho precede a ruína. Provérbios 16, versículo 18, na tradução a mensagem, diz assim: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Eu já conversei com gente que foi famosa e perdeu tudo na vida. Gente que, se eu citar o nome, você conhece. Há um tempo atrás, dirigimos por 2 anos e meio, dirigimos aqui a Rádio Nova Difusora, aqui em Osasco, e fizemos vários trabalhos jornalísticos. Naqueles trabalhos eu tive assim, a experiência de entrevistar algumas pessoas, e algumas delas que eram pessoas famosas, gente da música, cantor que teve esses sucessos relâmpagos que você conhece hoje em dia, se iludiu com aquilo, e um dia acordou para a realidade, como diz a Bíblia, que era pobre, cego e nu. A crise que essa pessoa entra, a depressão, e o coração amargurado com os amigos que sumiram, é de se dar dó. Eu já conheci pessoas vítimas de igrejas controladoras, que foram manipuladas para pensar de si mesmo que não eram. Quando acordaram, ficaram decepcionadas. E gente em depressão religiosa pode vir a pensar que ela está se enlouquecendo, que está endemoniada, que está longe de Deus. É terrível a depressão religiosa, porque quando a depressão é numa outra área, você busca a Deus. Mas se a depressão ela é religiosa, parece que tirou a única chance de salvação sua. Esse é o lado obscuro da teologia da prosperidade. Usando aqui a linguagem do Star Wars, né? É o lado obscuro. Mesmo falando tanto sobre fé, cura e prosperidade, acaba produzindo exatamente o contrário. Acaba produzindo gente doente. Então eu vejo na internet, por exemplo, alguns comentários de alguns desses fanáticos, principalmente assim nas redes sociais, eu lamento, eu me entristeço com aquilo. São doentes e não sabem que são. Que você não caia nesse engano, que você seja verdadeiro, que você ame o Senhor Jesus de todo o seu coração, que você aceite o Evangelho de Jesus, que muda o nosso coração e nos torna simples. Terceiro, o seguidor de Jesus deve aprender a ter um coração simples e humilde. Quero explicar o que é essa simplicidade. Uma mensagem como essa da parábola que nós estudamos hoje aqui no começo, ela é propícia para esse tempo em que as pessoas dentro da igreja perderam aí um pouco do temor do Senhor e da simplicidade que deveria se ter no meio do povo de Deus. O profeta Sofonias, no seu tempo, no capítulo 3, versículo 12, ele profetiza dizendo o seguinte: mas deixarei no meio de ti, coloca o texto para mim, por gentileza, pessoal do telão, obrigado. Mas deixarei no meio de ti um povo simples e humilde, que confia no nome do Senhor. Um povo discreto e sem arrogância. Esse é o povo de Deus. Paulo apóstolo, em 2 Coríntios 11, versículo 3,
estou usando aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, atualizada, diz assim: mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Explicando, simplicidade não é simplismo, nem falta de conhecimento. Aquele homem é muito estudado, não é simples, não. Simplicidade não é simplismo. Simplicidade não significa também que você não possa crescer financeiramente, nada a ver, a Bíblia não é contra ricos. A Bíblia fala das dificuldades do rico, mas não é contra o rico. Há muitos homens ricos na Bíblia Sagrada que são nobres e dignos de serem honrados. Você vai encontrar no Velho Testamento um nome quase desaparecido chamado Barzilai, um homem rico, honrado na Bíblia Sagrada, um homem já idoso, generoso, bondoso, nada de errado nesse sentido. A simplicidade expressa aqui no texto também não significa que a gente não possa fazer coisas bonitas e bem trabalhadas. Usando como exemplo o pessoal da música, estudam, trabalham, procuram dar o melhor de si. Não é falta de simplicidade isso. Não é disso que a Bíblia está falando. Aqui fala da simplicidade que há em Cristo, ou da sua sincera e pura devoção a Cristo. A simplicidade aqui, ela está ligada com a pureza. Está falando de um coração puro. Está falando de você ser longe do mundo, de costumes que são contrários à palavra de Deus. Jesus é manso e humilde, então tudo que é arrogante, soberbo, é contrário. Jesus nos ensina a servir. O músico pode tocar bem, os cantores podem cantar bem, mas se você começar aqui com estrelismo, meu amigo, você está fora do padrão de Deus. Sem chamar atenção para si, sem estrelismo, sem soberba, sem arrogância, disposto a mudar quando se é apontado algum erro, disposto a ceder, a ser ensinável, a ser aberto para aprender. Essa é a atitude que Jesus ensina e que nós, discípulos de Jesus, devemos segui-la também. Quarto e último, o seguidor de Jesus deve aprender a ter um coração disposto a servir e a obedecer. E aí eu volto lá para a origem da nossa parábola, porque ela trata exatamente disso. Quero corroborar isso citando um texto de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15 e 16. Diz assim, Paulo está recomendando um irmão aqui da igreja. Ele fala assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas têm se dedicado, grave essa palavra, têm se dedicado ao serviço dos santos. Ele continua dizendo: recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Ele fala o seguinte: gente, vocês estão aí com confusão no meio da igreja, estão trazendo uma carta até mim para que eu decida coisas aí para vocês. Vocês têm aí o pessoal da família do Estéfanas. Eles servem vocês. Eles se doam por vocês. E porque eles se doam por vocês, se submetam a eles. O que Paulo está ensinando? Vai aprender com gente que serve. Os que servem, segundo a Bíblia, são os maiores entre nós. Esse é o espírito da igreja. Está entendendo? Procura ver hoje aqui mesmo. Quem são os irmãos que estão servindo entre nós? Esses são os maiores. Quem são os irmãos? Tem gente nesse momento que não está nem assistindo o culto aqui, para estar servindo você. Alguns deles estão lá cuidando dos seus filhos no infantil, outros estão lá cuidando dos seus filhos no meio dos adolescentes. Tudo para que você possa ser servido aqui. Quem são os maiores entre nós? A Bíblia diz: vai aprender com eles. É com gente assim que eu quero que você aprenda. Eu vou terminar aqui, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza, pode já ficar em pé, por favor.
Uma vez, Jamê Nobre, que nós o honramos como um pastor sobre nossa vida, ele, comentando essa parábola, eu peguei um comentário dele dessa parábola, que nós aprendemos aqui no começo, que nós estudamos, ele falou o seguinte: essa parábola nos mostra que a humildade, ela tem como subproduto o serviço e a obediência. Ninguém que se diz humilde deixa de servir e obedecer. Se eu me recuso a servir ou obedecer, eu não sou humilde, eu sou soberbo. Semelhante aos fariseus, sutilmente eu estou procurando posições e os primeiros lugares, quero apenas ser servido. O servo não escolhe tarefas, mas as tem como um alvo maior, que é o alvo maior dele é agradar aquele que é o seu Senhor. Ora, se nós temos por Senhor aquele que nos amou até as últimas consequências, Ele morreu por nós, sem ter a obrigação de fazer isso. Servi-lo, então, é o mínimo e a única coisa que nós podemos fazer. Servir a Ele e servir os seus filhos, aí está o nosso chamado. Eu ainda acrescento, servir ao mundo também, às pessoas, é o nosso chamado. O servo busca a ocasião de servir por causa do que ele é. Ele é uma pessoa humilde. Aliás, num outro texto do Jamê, ele fala assim: ninguém consegue humilhar um humilde. Então, se você não quer sofrer humilhação na sua vida, seja humilde. Ninguém humilha o humilde, ele já é humilde. Isso não é complexo de inferioridade, é consciência de servo, é coração de servo. Isso é simplicidade. E se fizer tudo o que se espera dele, ainda assim, ele não se achará com direito a alguma coisa. Eu tenho mais um trechinho aqui que eu quero falar com vocês no final, mas ainda preciso abrir esse parêntese. Se Jesus é o teu Senhor, e você se vê como servo de Deus, eu te pergunto, o que você está fazendo? O que você está fazendo que você diz, não, eu estou fazendo para Deus isso? É uma boa pergunta. Quando eu era criança, 5 anos de idade, eu aprendi a tocar um hino. E naquele harmônio lá da igreja, eu gostava de tocar, mas a letra do hino marcou a minha vida. Foi um dos primeiros hinos que eu aprendi a tocar, dizia assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Essa é uma frase que tinha num quadro, na Idade Média. E um conde muito rico viu esse quadro pintado com Jesus na cruz e escrito isso embaixo: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? E esse homem, movido por aquilo, ele era muito rico, ele abriu as suas terras para aqueles que eram refugiados por perseguição religiosa, e montou ali uma comunidade comunitária, onde as pessoas viviam ali na cultura de subsistência, plantavam, colhiam e repartiam entre si. E foi esse um movimento fortíssimo de oração. Um dia ele resolveu fazer um relógio de oração entre aquelas pessoas. Cada um oraria 1 hora por dia. Por 100 anos não ficou 1 hora sem oração. Foi o movimento dos morávios. Simplesmente porque um homem viu essa frase. Jesus dizendo, eu morri na cruz por você. E aí? O que você faz por mim? De acordo com um irmão querido, assim como eu tenho o Jamê por pastor, ele tem esse irmão por pastor, que é Jorge Mitian.
E Mitian disse que se nós tomássemos a forma de uma formiga ou de um verme, se nós deixássemos de ser gente para ser verme, ainda assim não seria comparado ao que Jesus fez por nós. Porque nós deixaríamos de ser uma criatura para ser uma criatura inferior. Mas ele saiu de ser criador para ser criatura. O Criador Santo se fez criatura, não tendo pecado, mas vivendo como pecador. O Deus Santo, soberano, puro, infinito, Rei maravilhoso, resolve vir nesse mundo para nascer numa manjedoura, viver como homem simples e pobre, assumindo toda a condição humana e se submetendo a ela para nos dar condição de sair da nossa prisão do pecado, para viver com Ele em glória eterna. Ele que recebeu um nome que é acima de todo nome, nos leva a sentar com Ele no seu trono. Humildade é aceitar essa posição que o Senhor nos coloca. Viver honradamente com o coração de servo e na disposição de um servo, mesmo que Ele nos coloque numa posição de príncipe ou autoridade. Em Apocalipse conta, representando a igreja assim, 24 anciãos sentados num trono com coroas em sua cabeça. Essa é a nossa posição espiritual, a autoridade que temos em Cristo Jesus. Mas diz que eles viram Jesus sobre o trono. Eles então tiram suas coroas, colocam no chão e se prostram diante dele. Quando João vai representar Jesus no trono, a visão que João teve de Jesus ilustra bem isso. O leão de Judá foi visto como um cordeiro no trono. É a força e a majestade de um leão em alguém que tinha o coração e o aspecto de um cordeiro. Esse é Jesus. Tem todo o poder nos céus e na terra, mas pega uma bacia e uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E ele fala assim: me segue. Você percebeu que para cada pessoa que ia seguir Jesus, ele falava isso? Segue-me. A mesma palavra pode ser traduzida como imite-me. Anda nos meus passos. Assim é um seguidor de Jesus. Vamos ler mais os evangelhos e ouvir menos positivismos que não tem muito a ver com o evangelho de Jesus. Vamos viver a vida de servos de Deus. A cobrança sobre nós. Sim. Quando eu falo como Paulo, eu fico constrangido diante do amor de Deus. Quando eu tenho revelação do que Deus fez por mim, qualquer coisa que eu faça na minha vida não paga, não compensa tudo que Ele já fez por mim. Portanto, vamos dizer isso para Deus: eu sou teu servo. Usa a minha vida, Senhor. Como Isaías falou, eis-me aqui. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Amado Deus e Senhor, é bom te chamar de Senhor. Tu és nosso dono, nosso amo, Deus da nossa vida. Somos teus servos. Vamos te servir e te seguir e te obedecer para o resto da nossa vida. Obrigado por cuidar de nós. Para nós é uma honra ser servo de um Senhor como o Senhor é. Teu amor nos constrange. Tua simplicidade, Deus, é maior do que a nossa. Nós é que deveríamos ser simples por sermos teus escravos, teus servos. No entanto, o Senhor tem um coração mais simples do que o nosso, mais humilde do que o nosso, mais manso do que o nosso.
Por isso nós te admiramos, Senhor. Tua beleza é incrível. Tua pureza fantástica. Por isso nós te adoramos aqui. Nossa vida está nas tuas mãos. Cada um de nós aqui individualmente está orando isso ao Senhor. Falo por mim. Cada um dos meus irmãos vai falar por si nesse momento. Toma minha vida, Senhor. Usa-me. Faz de mim o que o Senhor quiser. A chave da minha vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.